Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Horizon Valorização de Resíduos para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.horizonvr.com.br. A apresentação também está disponível para download na central de resultados do site de RI da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação dos palestrantes e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Horizon VR e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Milton Pilão, diretor-presidente da Horizon, e o Sr. Leonardo Santos, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Pilão, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença e pela participação nesse call de resultados da Horizon Valorização de Resíduos no segundo trimestre de 2025. Sou eu aqui, o Leonardo, meu nosso CFO, e vamos falar um pouquinho então dos resultados. Dividindo a apresentação aí em alguns pontos, o primeiro que vai falar um pouco dos destaques do período, depois eu passo a palavra para o Leonardo para falar dos operacionais financeiros e depois falo eu na volta sobre perspectivas. Bom, falando um pouquinho dos destaques do período, mais uma vez, mais um trimestre, e aí agradecendo aos nossos colaboradores, acionistas, conselheiros, pela entrega de resultado consistente que a gente continuamente mostra trimestre a trimestre, principalmente baseado nas nossas linhas de crescimento orgânico na destinação final de resíduos. Aqui a gente apresenta um trimestre com um crescimento de receita operacional líquida, EBITDA, lucro líquido, como está aí na tela, todos acima de 20%, year to year, uma consistência nas entregas, como eu disse agora há pouco, na destinação de resíduos, especialmente, como eu falo todo trimestre, na consistência do aumento do preço médio, 9,8% em relação ao segundo trimestre de 2024, 4,2% acima do IPCA, isso é, a gente mantém a nossa trajetória de crescimento no preço médio real, o que impacta diretamente nas margens, o nosso principal negócio atual, que é o negócio de destinação de resíduos, como eu vinha dizendo nos últimos trimestres, e vamos continuar mostrando essa consistência de ganho de preço e de margem. Novidades também no crédito de carbono, a gente falou bastante aí no ano passado sobre a criação da nossa área comercial, que vai e queria começar a trazer impactos de venda de crédito de carbono, então a gente tem mostrado aí consistência trimestre a trimestre, de novo, com boas notícias, ainda pequenas, mas com boas notícias na venda de carbono. Todo ano, todo trimestre, receitando aí carbono. Esse trimestre receitamos 5 milhões de toneladas de carbono, além do registro, vou falar um pouquinho aí para frente, do projeto de Paulínia no Verrá. No fortalecimento da estrutura de capital e da capacidade de investimento, a gente fez o nosso follow-on com extremo sucesso aí há 2 meses atrás, num mercado super complexo e com alta demanda dos investidores. Isso trouxe para nós aí uma nova estrutura de capital aí com net debt EBITDA da ordem de 1,84 vezes, o que nos dá bala na agulha para um novo período de forte crescimento inorgânico. Além disso, biometano em contagem regressiva. Vamos mostrar as fotos aí pela frente. Temos agora, nesse segundo semestre, a entrada em operação das 2 maiores plantas da companhia, então estamos quase chegando lá para começar a surfar esses números vindos do biometano. A gente fala muito aqui, nós tivemos diversos destaques positivos
nesse resultado. Um ponto sempre que vem à mesa é o nosso SG&A, mas eu gosto sempre de lembrar que o nosso SG&A hoje, ele é um SG&A que está suportando uma empresa muito maior do que ela apresenta nos resultados. Né? Esse SG&A que está aí é um SG&A que está há 2 anos construindo a Uribaruí, construindo a Biometano Jaboatão, construindo a planta de Paulínia, investimentos da ordem de 1,3 bilhão que estão sendo feitos há 2 anos. Isso é suportado por uma estrutura de engenharia, estrutura de jurídico, estrutura de suprimentos, uma estrutura gigantesca que já está no nosso DNA, mas não está gerando ainda o EBITDA, porque vai começar a gerar agora no segundo semestre, quando as plantas entrarem em operação. Só essas 3 plantas vão dar quase 400 milhões de EBITDA para a companhia adicionais quando entrarem em operação. Então, o SG&A ele tem que ser olhado com essa visão, né? Hoje, ele pode ter uma percepção de que o nosso DNA ainda é alto, referente à nossa margem à receita, mas isso se a gente fosse só uma empresa de destinação. E com certeza, se a gente fosse só uma empresa de destinação, o nosso SG&A seria muito menor, porque eu não teria toda a estrutura que eu tenho hoje para valorização. Então, isso é importante. Faço esse ponto, porque talvez dentro do resultado, margens, receita, todas as divisões crescendo, o único ponto que veio à mesa sempre é o SG&A, porque o SG&A ainda não está diminuindo. Eu acho que o SG&A ele será bastante diminuído em relação à receita, assim que todas essas plantas entrarem em operação ao longo do segundo semestre. Além disso, falando um pouquinho das evoluções do negócio, a gente falar de biometano, tá aí as fotos, acho que é sempre bom mostrar as fotos, a planta da direita e a planta da esquerda, da direita a planta de Jaboatão dos Guararapes, 100% pronta, já passada pela inspeção da ANP, a última inspeção da ANP que nos deu há 30 dias atrás, se não me engano, 15, 20 dias atrás, aí, autorização de operação. Ganhamos até estrelinha da ANP com uma das plantas mais bem construídas que eles já visitaram. Então, a planta realmente já está operando em testes. Se vocês veem como a nossa receita de energia lá em Jaboatão até caiu um pouco, porque a gente está tendo que utilizar já gás, que era utilizado para energia, já para os testes da planta, que já estão em franca operação e devem entrar aí ao longo de setembro, injetando gás na rede, com autorização final da ANP. Ali, Paulínia, também vocês podem ver a obra on track, com expectativa de entrar em operação também no último trimestre desse ano. Uma planta que também foi construída em tempo dentro do cronograma, segundo as expectativas de CAPEX, e também entra em operação nesse segundo semestre. Falando um pouquinho de venda no biometano, a gente vale lembrar, então, que com os contratos que vendemos aí, esse último da Neogás, de 150 mil metros cúbicos por dia, lembrando que esses contratos sempre são contratos de 10 anos, take or pay, com reajuste de IPCA, isso é receita garantida por 10 anos para os projetos de biometano. A gente já vendeu aí entre 500 e 650 mil, né, esse range é um range dos próprios contratos, isso é, quanto mais eu produzir, mais eu posso entregar. Então, se eu produzir os 650 mil, eu tenho 650 mil metros cúbicos por dia, lembra de um total potencial de 1,3 milhão que nós vamos ter ao longo da jornada. Então, metade do nosso biometano já está vendido em contratos de longo prazo, e a expectativa ao longo desse semestre, vou falar um pouquinho lá na frente, é vender também mais uma parte relevante desse biometano. Além disso, a evolução na agenda de carbono, a gente fala aí do projeto, da conclusão do projeto, do registro do projeto de Paulínia na Verra. Vale deixar claro que esse é o maior projeto de carbono da companhia, e além de ser o maior projeto, que é um marco importante de ser registrado, também um projeto que foi registrado na Verra. A gente só tinha projetos registrados até agora no Gold Standard, então a gente abre também uma linha de registro no Verra para a geração de, no mínimo, 1 milhão de toneladas de carbono por ano, inclusive retroativamente nesse projeto. Então a gente já vai abrir com estoque importante para ser vendido, podendo chegar até 1,5 milhão, até 2 milhões de carbono por ano nesse projeto. Além disso, a venda do trimestre de 167 mil créditos de Jaboatão,
gerando aí 5 milhões de receita. Essa venda vale a pena aqui no caso de carbono, pontuar que a nossa estratégia de ir para o cliente final, isso é, de novo, montar aqui dentro uma estrutura comercial que também impactou no SG&A, mas uma estrutura comercial que foi para fora do país, vender os nossos carbonos ao longo dos últimos meses, está começando a trazer frutos. Isso é, nós temos hoje um backlog de cotações de milhões de toneladas de carbono. Temos começado a recorrentemente converter essas cotações em vendas. Então, a nossa expectativa aqui é que agora o carbono comece a entrar numa toada recorrente, trimestral, e vai começar a aparecer aí todo trimestre no nosso resultado, trazendo recurso e venda para a companhia. Agora eu vou passar para o Léo para falar um pouquinho dos destaques operacionais. Bom dia, pessoal. Na página 8, a gente traz os destaques operacionais. No primeiro quadrante, sobre o volume de resíduo. O volume de resíduo ali com crescimento de 2% vis-à-vis o mesmo trimestre do período anterior, 1,7% em relação ao trimestre passado. Então, mantendo aí uma consistência na performance do volume de resíduos da companhia em nossos ecoparques. Lembrando que a gente ainda tem alguns ecoparques, como Aparecida de Goiânia, Santa Luzia, projetos aí importantes em ramp-up, em fase de amadurecimento, né? Ainda bastante volume de resíduo para construir ou para conquistar em alguns projetos importantes, ainda Rio Grande do Norte, Ceará, projetos que a gente que são mais recentes na companhia, ainda com potencial grande naquela área de influência. Ao lado direito, a gente apresenta a geração de energia, como já salientado pelo Pilão. A gente performou menos volume gerado de energia por conta ali em Jaboatão, já preparando aquele ambiente para a entrada de operação da planta de biometano ao longo desse semestre. Na captação de biogás, em linha, um pouquinho abaixo do mesmo período do ano anterior, ali também por conta, ali em Jaboatão, da planta de biometano, e crédito de carbono muito em linha com a performance histórica, lembrando que essa geração a gente considera ali todo o volume da companhia. No próximo slide, a gente traz um foco específico no preço médio. Preço médio, como já mencionado anteriormente, a gente tem tido consistência na entrega de um preço médio em destinação acima da inflação, não só pelo mix, então o resíduo novo que chega muitas vezes num preço melhor, mas também por importantes vitórias nos reajustes contratuais, repassando acima da inflação. A gente apontou para esse trimestre 4,2% de crescimento real, então IPCA mais 4,2% de preço médio, aí batendo R$ 83,3 por tonelada, e a gente tem boas perspectivas também nesse quesito. Falando especificamente dos destaques financeiros, a gente tem aí uma receita líquida reportada 23% acima do mesmo período do ano passado, um lucro bruto 34% acima, uma margem bruta aumentando aí cerca de 5 pontos percentuais, e um EBITDA aqui do último, do lado direito, 26%, 125,7 milhões de reais, 26% acima do segundo trimestre de 2024. Também superior aí de forma relevante, 16 milhões a mais do que o primeiro trimestre de 25. Na próxima página, a gente foca aqui na página 12, no CAPEX da companhia. A gente, como já comentado pelo Pilão, até no foco do SG&A, a companhia tem um volume de investimento bastante representativo, principalmente na divisão de transição energética. A gente reportou aí 130 milhões investidos aproximadamente no projeto de Barueri nesse trimestre, 30 milhões em biometano. Também temos investimentos em destinação final, seja tratamento de chorume, seja preparando as células para o futuro dos nossos aterros sanitários. Então, a gente reforça o ponto já salientado na questão do SG&A pelo Pilão, num slide específico mostrando aí um investimento relevante nos últimos 3 trimestres e quando a gente começou aí mais forte as plantas de biometano e de Barueri. Na próxima página, a gente foca na página 13 na estrutura de capital, no perfil de endividamento da companhia. A companhia
e natural, né? Você vai equilibrando crescimento, investimento, com um perfil de dívida longo. A companhia tem um prazo médio acima de 6 anos, e a gente vai trabalhar bastante nisso ainda nesse próximo semestre, nesse segundo semestre de 2025. Então, a gente deve esperar uma companhia com uma estrutura desalavancada, preparada para o crescimento, com perfil de dívida bastante alongado. A companhia hoje tem um prazo médio aí de 6,1, 6,2 anos, uma alavancagem de 1,84, então ela está pronta para essa frente de investimento, que também já vai começar a colher frutos aí no curto prazo de geração de receita e resultado. Vou devolver para o Pilão aqui para concluir com as perspectivas e a gente abrir para perguntas e respostas. Muito bem, acho que nas perspectivas, a gente elencou aqui 5 pontos. O primeiro deles é óbvio, M&A e novos projetos. Acho que eu brinco com o Léo aqui dentro, a gente tem um momento importante na companhia, onde a gente está com um balanço extremamente saudável, né? Eu brinco que a gente está com bala na agulha, e está com bala na agulha, com o volume de oportunidades que a gente está hoje olhando, é muito bom, porque normalmente isso resulta numa escolha de retorno ao acionista bastante qualificada. Então, a gente hoje tem mais oportunidades na mesa do que até a gente quer concluir, então temos escolhas a fazer, temos bala na agulha, estamos prontos para fazê-las, então acho que é o melhor cenário para uma companhia, não temos nenhuma pressão para fazer, para mostrar algum M&A, porque a companhia continua crescendo organicamente forte, em dígitos fortes, e a entrada do biometano aí pela frente também vai trazer ainda mais crescimento. Então, acho que a gente está numa posição muito saudável nesse ponto, e, como a gente disse anteriormente, nesse segundo semestre a gente deve trazer certamente boas novidades para os acionistas, com aquisições com alto retorno. Além disso, nos M&As, a gente também deve trazer aí para vocês algumas novidades de projetos novos, que não envolveram M&As, mas que envolveram o processo que a companhia já vinha seguindo, e que também devem ser divulgados aí pela frente. Então, acho que temos boas novidades por vir no segundo semestre, no crescimento inorgânico. No quesito preços médios, a pergunta que me fazem aí, a curva de crescimento real acabou? Não, não acabou. Como eu sempre digo nas conferências, essa curva eu acho que ela dura pelo menos até o final do ano que vem. A gente tem ainda uma boa jornada de crescimento real, olhando o vencimento dos nossos contratos e os planos da nossa área comercial de ganho de preço real em cima dos vencimentos futuros pela frente. Então, o mercado vocês podem esperar continuar vendo ganhos de preço acima da inflação no nosso preço médio, ainda aí por pelo menos 4, 5 trimestres pela frente, até a gente chegar num outro patamar realmente de preço médio ali para 2027. Além disso, você tem aqui o biometano em ramp-up, já falamos bastante sobre isso, então já expliquei, Jaboatão pronta para entrar em operação, Paulínia dentro do cronograma, entrando no último trimestre. Faltou falar, acho que aqui um ponto importante, que a gente já iniciou a construção de Itapevi e Tremembé, então já temos, além disso, além de estar em final de construção dessas duas, já iniciamos Itapevi e Tremembé, e estamos preparando já o início da construção dos dois novos projetos que vendemos para a Neogás. Então, agora também entra nessa esteira de construção em paralelo de vários projetos de biometano daqui para frente. Crédito de carbono, expliquei bem, acho que a gente está com um backlog bastante robusto, temos vendido não só projetos que estão dando receita no TRI, como vocês estão vendo, mas também temos vendido projetos com receitas previstas para o futuro, projetos ainda que nem estão em operação com o biogás. Então, essa foi uma novidade também que passou desapercebido aqui, mas acho que vale a pena pontuar. A gente está vendendo projeto futuro, que vão gerar receitas quando o projeto entrar em operação de biogás lá na frente, já garantidas do carbono. E, por fim, o ponto do perfil financeiro mais forte, isso além do follow-on, que nos trouxe a redução de endividamento como eu brinquei aqui, está preparado com bala na agulha para o crescimento inorgânico mais forte, nós também
temos aí alongamento da dívida, nosso perfil hoje de duration, Léo, está por volta de 5 anos? Prazo médio acima de 6 anos. Prazo médio acima de 6 anos, então a gente, além de ter um ratio dívida líquida EBITDA baixo, também temos um perfil de duration bastante alongado. Acho que é isso por hoje. Vamos abrir para as perguntas, porque acho que fica mais dinâmico aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Então, vou abrir para perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A informando seu nome, a empresa e sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Victor Cunha, do Itaú BBA. Por favor, Victor, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Pilão, Léo, obrigado pela oportunidade. 2 perguntas rápidas aqui do nosso lado. Nesse trimestre, a gente viu a receita do segmento de transição energética crescendo ano contra ano, né? Enquanto a geração de energia caiu um pouco. Vocês poderiam dar mais detalhes aqui sobre quais são os drivers do resultado de energia elétrica, dadas essas movimentações recentes aqui, com a compra das UTEs e também com o ramp-up aqui da planta de biometano lá em Jaboatão, que deve reduzir a energia gerada no Ecopark. E a segunda pergunta é em relação aos custos gerenciáveis, né? A gente viu nesse trimestre o custo crescendo cerca de 17% ano contra ano. A gente pode considerar esse patamar aqui como recorrente, obviamente considerando a base de ativos da companhia hoje? Obrigado. Fala, Vitor, tudo bem? Léo aqui. Vamos lá. Sobre transição energética, o que vale a pena você ter no radar é, embora a geração de energia tenha caído, você já tinha alguns PPAs assinados nessas plantas e você se preparou para essa geração de energia caindo por conta dos projetos de biometano lá de Jaboatão. Então, você já tinha comprado energia e você está entregando ela com um resultado lá em Jaboatão, mesmo tendo reduzido a geração de energia por si só. Adicionalmente, você teve aqui uma boa performance também na planta de biometano de Paulínia, aqui, que atende o PCS 01. Então, também acho que vale ressaltar tanto as térmicas lá de cima, que ano passado não estavam no resultado, lembrar que elas foram compradas no terceiro trimestre de 24, mesmo caindo a energia gerada, você continua entregando os PPAs com resultado, a gente se planejou para isso, e aí pegamos um resultado positivo nisso, e Paulínia entregando uma boa performance para atender a térmica do PCS. Em relação aos custos, sim, acho que para a base de ativos atuais a gente deveria ver esse patamar de custo. Estão buscando, sim, eficiência, estão buscando melhora de custo de tratamento de chorume, enfim, a gente tem buscado aqui eficiência operacional, a gente vai ganhar um pouco de escala em projetos que ainda estão em ramp-up, então isso pode favorecer, mas sim, acho que você está aí num formato, num padrão de custo que você deveria assumir para essa base de ativos, e claro que conforme você vai crescendo nas outras opcionalidades, a estrutura de custo é diferente, né? Biometano é diferente, o TM é diferente, então você vai incorporando isso na plataforma. Perfeito, super claro. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. André Sampaio, do Santander. Por favor, André, seu microfone está liberado. Bom dia. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Queria, primeiramente, ouvir um pouquinho especificamente do Gate Fee do terceiro trimestre, se vocês têm alguma coisa já contratada que a gente deveria esperar aí para o trimestre. E a segunda pergunta, eu queria ouvir um pouquinho também qual é o racional de Paulínia ter sido na Verra. Tem algum racional em por que escolher entre uma e a outra para cada projeto específico, ou na prática você dá entrada nas duas? Me explica um pouquinho melhor essa dinâmica entre a Verra e a Gold Standard. Obrigado. Acho que em relação a preço, André, a gente está buscando, está trabalhando. Acho que não dá para assumir que tem nada aí já contratado, mas você tem os aniversários esperados, tem aniversários importantes esse trimestre, enfim, acho que a gente tem uma estrutura aqui que a gente espera aí, vamos esperar a próxima divulgação para poder ver os frutos desse trimestre. Mas acho que a gente criou boas bases para acreditar de que os próximos trimestres também serão vitoriosos nesse quesito. Acho que a gente tem mostrado consistência e hoje tem conforto de poder indicar que as perspectivas deveriam ser positivas
nesse sentido. Em relação à Verra, a gente não deu entrada em Paulínia no Gold Standard. Acho que a gente observa sim, quando você vê, os requisitos são muito parecidos, mas não são exatamente idênticos. A gente observa os requisitos quando vai aplicar, tanto do ponto de vista da instituição e quando ela é aplicável nos dois, e alguns projetos são aplicáveis nos dois. A gente tenta ter a leitura do que vai ser melhor aceito pelo mercado na hora da venda, na hora da comercialização. E Paulínia, por alguns dos requisitos, a gente entendeu que o Verra era o caminho mais apropriado. É isso, mas nada, você não deveria. A gente não tem aqui histórico de ter entrado em dois standards e ver qual que aprova, e quando os dois aprovam, a gente não teve nenhuma bola preta em nenhum projeto que a gente aplicou e que a gente siga essa estratégia até agora. Boa, Léo, obrigado. Obrigado, André. Lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Tiago Lima. E ele diz: por gentileza, no longo prazo, com a consolidação da fase de expansão e novos acordos comerciais sendo incorporados nos resultados, vocês veem a companhia se tornando uma referência em distribuição de dividendos na B3? Tiago, Léo aqui, obrigado pela pergunta. Acho que na maturidade, esse setor, e fora do Brasil isso é fácil avaliar, é um bom setor de pagador de dividendo. E quando você olha o perfil do negócio, a consistência, a natureza, a recorrência, a consistência de resultados, é um negócio, é um cash call business mesmo. Acho que sim, mas vamos pensar que hoje é um caso claro de crescimento, né? Acho que a gente deveria direcionar, e a cabeça nossa é a geração de caixa para crescimento. A gente tem muita opcionalidade para buscar nossos ativos, tem muita oportunidade de consolidação no setor, então a gente deveria aproveitar o nosso balanço e nossa geração de caixa para capturar essas oportunidades, mas no longo prazo, sim, é uma empresa que tem um perfil para ser um bom pagador de dividendo. Mas acho que a gente deve ver isso bem mais lá para frente, dado o volume de oportunidades que tem no curto e médio prazo. A próxima pergunta vem do Sr. André, da Método de Investimentos. Ele diz: bom dia a todos e parabéns pelos sólidos e crescentes resultados. Do lado dele são 3 perguntas. A primeira: pensando em M&A, existe alguma tratativa com empresa que, além dos ecoparks, também contemple os serviços de coleta de lixo? Se sim, como a companhia enxerga a entrada nesse segmento? A segunda: no começo da apresentação foi comentado sobre a possibilidade de adição de 400 milhões de EBITDA com a venda do biogás. A companhia tem alguma estimativa acerca da convenção de caixa dessa linha de negócio? E a terceira, olhando para outras companhias, nota-se que a remuneração de executivos possui certa vinculação com o desempenho das ações. Como a companhia enxerga essa vinculação e como está o programa de remuneração dos executivos? André, Léo aqui, com 3 perguntas, eu vou tentar passar pelas 3 e eu vou deixar o Pilão me complementar se for o caso aqui. Em relação aos M&As, a gente já deparou com algumas oportunidades, e algumas a gente converteu de empresas que tinham atividade de destinação, mas também de coleta, de varrição.
e a gente, no nosso histórico recente, a gente segregou essas operações ou focou apenas em destinação final. É claro que o negócio de coleta, de varrição, a gente enxerga como um negócio qualquer, olhar a rentabilidade, mas no final do dia, hoje, o formato que tem, sobretudo em projetos, em contratos, em projetos ou em localidades que você não tem contratos de longo prazo, concessão, uma coleta mecanizada, uma varrição mecanizada, uma baixa barreira de entrada também. E aí acho que o nosso negócio fica... A gente opta por estar mais posicionado na destinação final por conta da barreira de entrada. E é muito comum você ver em coleta, varrição, projetos ou contratos de curto prazo, muito, eu costumo falar aqui internamente, artesanal, mão de obra intensiva, pouco mecanizado ou sem perspectiva de mecanização, o que nos posiciona fora dessa atividade. Também, usando um pouco de benchmarking lá fora, as empresas lá de fora, elas em geral estão na cadeia inteira, mas você tem contratos de longo prazo em coleta, varrição e muito mecanizado. A gente hoje está focado na destinação final, e é isso que a gente fez nas aquisições recentes, e é isso que a gente tem hoje no pipeline, mas é normal a gente deparar com essas operações, a gente em geral tem feito carve-out, a gente não tem histórico de compra das atividades, mas é assim que a gente tem tratado nos últimos M&As. Sua segunda pergunta sobre o patamar de EBITDA gerado aí dos 400 milhões, se eu anotei bem aqui a pergunta, a gente tem uma geração a conversão de caixa das atividades de energia, ela é alta, né? Se você olhar, vamos passar pelos 3 projetos que o Pilão mencionou. Um deles, que é Jaboatão, você ainda tem a Sudene. Então, você tem uma conversão alta, uma boa redução da base de imposto de renda, né? De 75%, e a geração de caixa ela é bastante elevada. O EBITDA to cash dessas operações de energia e biometano, ele é sim bastante elevado, e as modelagens aí dos nossos sell sides, os bancos que nos cobrem, elas refletem bem isso e capturam bem isso. Acho que a última pergunta sobre a vinculação da remuneração dos executivos às ações. A gente teve na Assembleia de abril desse ano aprovado até 5%, se eu não me engano, para colocar em formato de stock options. A companhia, Pilão pode falar um pouco mais, está desenhando ou está terminando de formatar os planos aqui internamente. A expectativa é que, assim como outras companhias da B3, a gente teve isso no passado, mas a gente, num novo ciclo agora, a companhia aberta, a gente tem, assim, os executivos alinhados também com ações da Aureus. Só vou adicionar 2 coisas no primeiro tema e no último. Primeiro, coleta, concordo com o Léo em número, gênero e grau. Não quer dizer que a gente não monitora o mercado e acompanha o mercado com as suas evoluções. Tá? Que evolução você está falando, Pilão? Estou falando da evolução de contratos de coleta atrelados a aterro com receita vinculada, paga diretamente na conta de água ou na conta de energia. Né? Quando você sai no serviço de coleta, quando você sair, em casos reais, de recebimento do poder público e passar a ter o recebimento via gerador de resíduo, o negócio de coleta passa a ser muito parecido com o negócio de água e esgoto. Então, a gente monitora isso, olha, por enquanto a gente não enxerga nenhuma oportunidade, mas nós vamos continuar olhando para estar preparado caso essa realidade brasileira mude em relação a como é receitado o serviço de coleta. E se ele passar a ser receitado em contratos de longo prazo, com pagamento direto do gerador, né, do município, do gerador de resíduo, a gente pode ser que a gente olhe com outros olhos no futuro. Número 2, a remuneração dos executivos, acho que é um tema que eu tenho falado nas conferências e que é muito importante à companhia. Né? A companhia tem uma trajetória desde 2013, foi uma companhia de turnaround, com uma história de resiliência e de contribuição dos seus colaboradores para fazer essa jornada que nós viemos até aqui, uma jornada de turnaround, com uma abertura de capital e depois um crescimento acelerado até agora. E a gente teve que parar há 9 meses atrás para olhar o plano de 5 anos dessa companhia
e o time necessário para levar nós a essa nova jornada de crescimento, né? Com os projetos de biometano, com os projetos de M&A, e com a nossa posição de consolidação de mercado, né? Acho que não é novidade para ninguém que essa companhia, num projeto de 5 anos, é uma companhia que vai estar múltiplas vezes o tamanho dela atualmente. Não é um crescimento orgânico, é um crescimento múltiplo de tamanho quando entrar as plantas de biometano, os M&As, energia aqui para dentro. Isso dito, você precisa ter um time preparado para essa nova jornada. Uma coisa é uma empresa do tamanho que ela é hoje, outra coisa é uma empresa múltiplas vezes do tamanho que ela é hoje. Então a gente trouxe aqui empresas do mercado como Korn Ferry, como Visagio, para fazer um trabalho de cultura, um trabalho de avaliação das nossas equipes. Foi montado fechamos o nosso plano de 5 anos há 30 dias atrás, fizemos até um evento gigantesco aí com 90 líderes da companhia semana passada, apresentando o programa de 5 anos, construído por eles mesmos. E agora estamos no fechamento, aprovamos em conselho a possibilidade do 5% de diluição para executivos, e agora estamos fechando, devemos ter aí nos próximos 30, 45 dias, o fechamento do programa chamado de ILP. Hoje a gente tem aqui além da remuneração dos principais líderes da companhia, a gente tem um incentivo, o ICP, um incentivo de curto prazo, baseado em metas de orçamento anuais. Então, todas as metas são bem cascateadas ao longo da estrutura e a gente busca sempre, no ICP, bonificar aos nossos colaboradores pelos atingimentos do ano. Agora, a gente traz daqui a 40 dias para dentro da companhia as metas de 5 anos, atrelados a um plano de LP que vai trazer atração de talentos para a companhia, vai trazer retenção dos talentos que a gente tem aqui e vai trazer um alinhamento total dos nossos executivos em relação ao sonho grande que a gente quer atingir em 5 anos. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander. Por favor, André, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Eu queria aproveitar aqui o tempo. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre as oportunidades que poderiam surgir vindo do governo de São Paulo, né? A gente teve algumas conversas recentes com a Natália, ela comentou do avanço do projeto que eles estão desenvolvendo aqui para o Estado. Queria ouvir um pouquinho de vocês, qual a expectativa. Ela começou que poderia ser um leilão para o segundo semestre do ano que vem. Entender um pouquinho do que vocês estão achando que é a estrutura desse leilão e se seria algo que de fato interessasse a empresa. Obrigado. Acho que São Paulo, como sempre, sai na frente. É um pouco do que eu falei agora há pouco, tá? André, por isso que a gente monitora essas possibilidades no caso de São Paulo, estar pensando realmente em o governo concessionar alguns desses regionalmente, alguns desses serviços. Obviamente que e trazendo uma condição de garantia de pagamento diferenciada através de cobrança direto ou na taxa de água ou na taxa de energia. Então, eu acho que isso pode trazer mudanças. Acho que, de novo, porque eu digo que a gente tem que monitorar, porque a Horizon está muito bem posicionada para essas novas oportunidades, dado que a gente é dono dos aterros localizados em muitas dessas regiões. Então, a gente tem que estar posicionado, avaliando, podem ser realmente boas oportunidades, mas a gente só tem que agora enxergar um pouco o passo, o tempo, timing disso, se vai andar na velocidade esperada pelo governo, ou se pelos problemas inerentes ao país, de demora, desses processos, isso pode levar um pouco mais de tempo. O importante é a gente estar preparado. Isso eu posso dizer que a Horizon está preparada para ir olhando de perto esses projetos que podem representar outros ganhos que a gente nem hoje coloca na mesa no nosso plano de 5 anos. Além disso, São Paulo também está olhando nesse momento uma coisa muito interessante, não sei se você viu, da transformação dos ônibus, da frota de ônibus aqui em biometano. Essa foi outra notícia bastante interessante. Também temos participado de vários fóruns com o governo e eles devem lançar o projeto aí
em pouco tempo, onde vai usar, inclusive, parte do biometano de Paulínia pode ser até vendido para aí. Então, a gente está aí com bastante expectativa, que isso é legal, além de você passar a ter o biometano, que hoje está indo principalmente para a indústria, não ao biometano, passar a ser uma referência na principal cidade do país de transição energética no transporte público, é um negócio bem legal e também está andando a passos largos hoje no governo de São Paulo. Perfeito. Ilão, obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem do senhor Alexandre Souza, do Santander Asset. Por favor, Alexandre, seu microfone está liberado. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado por receber minha pergunta aqui. A minha pergunta, eu acho que vocês ressaltaram bastante a cabeça de vocês para crescimento inorgânico, né? Essa agenda de M&A. Eu queria entender um pouquinho mais, se vocês puderem, obviamente, compartilhar sobre como funciona a cabeça de vocês, o processo que vocês fazem um pouquinho para a tomada dessa decisão, se existe, por exemplo, um nível de rentabilidade de retorno sobre capital investido mínimo que vocês fazem, ou se existe um objetivo específico de você, tamanho de M&A, ou um posicionamento estratégico, ou algo mais maduro, algo mais incipiente, sei lá, o que vocês pudessem compartilhar um pouquinho mais dessa cabeça, desse processo, seria de grande valor. Obrigado. Oi, Alexandre, Léo aqui. Obrigado pela pergunta. A gente tenta ser muito criterioso na avaliação dos projetos, claro que buscando o retorno, refletindo o custo de capital e refletindo a realidade dos ativos. Acho que a gente tem olhado ativos, você tem visto pelo histórico dos mais diversos tamanhos, a gente tem olhado desde ativos menores, em estágios alguns estágios ainda de amadurecimento, outros mais maduros, outros maiores. Então, assim, a gente está bastante vocal nessa agenda e bastante aberto a olhar todos os tipos de oportunidades, sendo construtivo na forma de fazer, muitas vezes fazendo de forma não convencional, no sentido de, às vezes, estar mais próximo, às vezes tem alguns deles que a gente teve algum nível de, às vezes fez um empréstimo antes, às vezes trabalhou entendendo melhor a realidade. Acho que é isso, acho que de forma com toda a disciplina financeira que uma companhia tem que ter. E olhando sempre as aquisições vis-à-vis as outras oportunidades de crescimento. No final, tudo demanda recurso e você tem que hierarquizar essas avaliações de oportunidades, entendendo o que é mais atrativo, entendendo o que tem melhor retorno e também ponderando o risco nessa avaliação. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem por escrito do senhor Gabriel Francisco da Dris Capital. São 3 perguntas, ele diz. Na primeira, poderiam detalhar melhor os próximos passos para a comercialização do biometano de Sergipe? A segunda, poderiam detalhar os próximos passos para a comercialização do crédito de carbono de Paulínia? E a terceira, alguma atualização sobre a chamada de compra de biometano pela Petrobras? Gabriel, Léo aqui, eu vou puxar e o Pilão me complementa, por favor. Sobre Sergipe, a gente é o que a gente tem público, a gente assinou um protocolo de intenção com a Sergás, que é a distribuidora local. A gente está, claro, muito animado com essa agenda. Claro que a Sergás tem o rito dela de contratação, mas isso também não nos vincula até o rito final, não vincula nem a gente, nem a Sergás, até que tenha todos os trâmites passados e observando os trâmites obrigatórios de uma empresa dessa natureza, com as características da Sergás. Lembrando que no Nordeste, também em Sergipe, a gente tem outros potenciais clientes, que não só esse cliente, embora a gente aí olha com muito bons olhos esse cliente, super, assim, desenvolver um bom relacionamento, mas a gente tem outras alternativas que não só esse caminho. Em relação ao crédito de carbono de Paulínia, acho que você traz um volume grande tanto de carbono prospectivo quanto de estoque, né? Acho que ficou claro no fato
no comunicado ao mercado que a gente registrou o projeto olhando o período creditício desde o final de 2022. Então, a gente vai ter um volume importante para ser comercializado. Nossa área está bastante vocal nessa agenda de venda. Esse pipeline que o Pilon falou de potenciais transações envolvem sim esse crédito Paulínia. E lembrando, eu não comentei no ponto anterior, mas acho que vale a pena ressaltar, que você ter um projeto no Verra e outros no Gold Standard te traz uma pluralidade, uma diversificação de portfólio que é importante. Às vezes você pode ter um cliente olhando os requisitos da entidade Gold Standard, ele prefere aquele que ela trata alguns aspectos socioambientais com certo ângulo, ou a Verra com outro ângulo. Então, você ter projetos registrados nos dois ambientes cria mais flexibilidade e aumenta portfólio, diversificação e te traz mais força e mais, né, você traz mais massa para a nossa área de vendas poder atender a todos e quaisquer clientes. Então, acho que esse é um ponto importante para ter no radar, mas a gente começa agora com Paulínia, Jaboatão, os projetos registrados, a ter não só carbono para vender a ser performado, mas também, eu brinco aqui, produto na prateleira, porque você começa a ter as auditorias, projeto registrado, projeto já auditado, você começa a ter produto pronto para ser comercializado em spot e não só em contratos futuros. Só uma pergunta sobre a chamada pública da Petrobras. A gente está acompanhando, acho que como todo o mercado, a gente tem interagido bastante com o cliente e a gente está animado conforme o ritmo que o cliente tem dado, mas sim, temos aí, estamos animados com essa frente, mas como a gente sempre comentou, até nas conferências dos bancos que nos cobrem e também aqui nas reuniões de resultado, a Petrobras é mais um cliente potencial, um importante cliente, sem dúvida, mas é mais importante, mais um cliente potencial. A gente tem aí feito bons contratos com outros clientes que não só olhando o chamamento público. A próxima pergunta vem por escrito do senhor Guilherme Rodrigues, da Trígono Capital. Ele diz: poderia comentar exemplos de sinergias operacionais entre eventuais novos M&As e os aterros que a companhia já possui? Acho que as sinergias, claro que você tem a sinergia padrão do SG&A, de ganhar escala na companhia e usar a mesma plataforma que você tem hoje, mas você sempre tem, quando você tem aquisições que, por exemplo, são nas mesmas regiões, você tem o mesmo processo de licenciamento, você já conhece como é que é aquele processo de licenciamento, você tem o mesmo órgão ambiental, se você tiver alguma aquisição que está enfim, que atende municípios limítrofes, aqueles que você atende, você pode ter alguma sinergia no time que vai estar naquele local. Eu acho que a expertise que você tem de exploração de biogás, os projetos atuais, você consegue replicar nessas aquisições, assim como o que você desenvolveu nos projetos de biometano ou de economia circular. Então, acho que as sinergias que vão ter mais valor presente são aquelas comerciais, no sentido de expertise comercial que você teve no desenvolvimento dos projetos de biometano ou de economia circular, ou ainda de CAPEX, na hora que você já conhece bem os fornecedores, os projetos de biometano, como vão ser implementados, você replicar é muito mais fácil, certamente, e claro que você tem algum nível de sinergia também no administrativo financeiro, que tende a ser menor. Eu acho que tem muito mais valor você replicar o que você já fez nos seus projetos nas novas aquisições. Próxima pergunta vem por escrito do senhor Sérgio de Souza Melo, investidor, e ele diz: sobre a joint venture com a Terra sobre fertilizantes orgânicos, como está o empreendimento? O empreendimento está indo bem. De novo, a joint venture com a Terra ali é uma planta, eu não chamaria de piloto, porque ela já tem uma quantidade importante, mas ela foi muito mais pensada para termos uma curva de aprendizado na geração de fertilizantes vinda de lodo de estação de tratamento de esgoto. Acho que ela tem nos dado bastante aprendizado em relação a isso. É incrível, né? Toda vez que você entra
num negócio novo, né? E o negócio de fertilizante advindo de lodo é um negócio novo no Brasil, né? Ninguém faz muito isso. A gente tem muito aprendizado, desde comercial, né? A gente tem visto ali um aprendizado enorme. No começo, a gente teve que quase que entregar o nosso fertilizante gratuitamente para teste nos agricultores. Você tinha que quebrar uma barreira inicial do setor de agricultura para ter o fertilizante vindo de resíduo. Essa barreira já foi quebrada atualmente. Você tem ganhos qualitativos e de custo na execução desse fertilizante pela característica do lodo brasileiro. Então, eu acho que o que essa joint venture nos deu, e hoje ela já está bem estabilizada, gerando resultados, é óbvio que pelo tamanho não é relevante, mas ele gera resultado ali e retorno certamente muito bom para o investimento que a gente fez. O ponto aqui é muito mais a gente está com mais uma avenida de crescimento pronta para o momento certo. Não é o momento prioritário nosso de crescimento nessa avenida, dado a falta de braço para tocar tantas avenidas de crescimento. A gente tem escolhas aqui. A escolha nesse momento está no M&A, está no biometano. Então, eu acho que sim, certamente para longo prazo, quando essas outras divisões estiverem amadurecidas, a gente vai olhar mais de perto a transformação de boa parte do lodo que a gente recebe nos nossos ecoparques em fertilizante e talvez até dar um passo à frente aí junto às empresas de tratamento para ter parcerias novas para fazer o tratamento do seu lodo e transformação em fertilizante. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão para que faça as considerações finais da companhia. Mais uma vez, muito obrigado pela participação enorme neste call. Além disso, muito obrigado pelas perguntas de qualidade e agradeço mais uma vez aqui quem estiver escutando, os nossos colaboradores, por ter ajudado a empresa nessa mais uma jornada de trimestre extremamente vitorioso. Obrigado e um abraço a todos. A conferência da Horizon está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.